Bem-vindos ao debate. Hoje, a gente coloca em pauta uma iniciativa recente, né, do Conselho Federal de Medicina, o CFM. Eles decidiram formar um grupo para estudar a espiritualidade e como ela se relaciona com a saúde. Isso, claro, acendeu um debate importante sobre onde a ciência médica, onde ela encontra ou talvez onde deveria encontrar as crenças e práticas espirituais. Isso ganhou bastante corpo com discussões na mídia, teve até uma reportagem específica que gerou bastante controvérsia. Exato. E a questão que vai guiar a nossa conversa aqui é: faz sentido mesmo o CFM, como um órgão regulador, se envolver formalmente no estudo da espiritualidade? Quais são, assim, as implicações e, eu diria, principalmente os riscos dessa abordagem? A gente vai analisar isso a partir das informações e das reações, né, que surgiram recentemente sobre o tema. Perfeito. Eu vou defender a posição de que investigar a espiritualidade pode sim ter validade e relevância para a prática médica, para a saúde como um todo, mas, claro, isso contando que seja feito com absoluto rigor científico e uma perspectiva, assim, bem aberta e plural. E eu vou argumentar que esse envolvimento formal do CFM nesse campo é, na verdade, bastante problemático. Levanta preocupações bem sérias sobre o risco de viés, a confusão que é muito frequente entre espiritualidade e religião institucionalizada, sabe? E até se o próprio conselho é a instância mais adequada para essa tarefa. Olha, do meu ponto de vista, investigar a espiritualidade no contexto da saúde não é por si só uma ideia ruim, sabe? Se a abordagem for metodologicamente sólida, científica mesmo, e genuinamente pluralista, eu acho que pode sim gerar compreensões valiosas. A gente precisa entender que a espiritualidade, como uma dimensão da experiência humana, ela pode ir muito além da religião organizada. Existem pensadores, né, como o Sam Harris, que você mesma vai citar depois, eu imagino, que defendem uma espiritualidade secular, mais focada na consciência, em experiências de valor intrínseco, algo que seria acessível até mesmo para ateus e agnósticos. A gente tem o exemplo clássico da meditação. Ela veio de tradições como o budismo, mas hoje os benefícios dela para a saúde física e mental são demonstrados, são estudados pela ciência. Então, assim, compreender como fatores psicossociais, incluindo esses ligados a um senso de propósito, de conexão ou até de transcendência, que a gente muitas vezes chama de espirituais, como eles impactam o bem-estar e a saúde. E isso é um campo legítimo de investigação científica. E isso vai além do efeito placebo, que a gente conhece bem. Pode envolver a exploração de mecanismos neurológicos, psicológicos específicos. Um estudo sério, se for bem conduzido, poderia até ajudar a refinar o próprio conceito de espiritualidade nesse contexto da saúde, sabe? Separar ele de dogmas, de superstições e identificar práticas que realmente contribuem para o bem-estar independentemente da crença religiosa da pessoa. A própria presidente da comissão do CFM, a Rosilane Rocha, ela sinalizou a intenção de ter uma equipe diversa. Se essa diversidade for real, ampla e incluir vozes céticas, aí poderia mitigar alguns dos riscos mais óbvios, né? Pois é, mas eu vejo essa iniciativa com bastante ceticismo. O risco de um viés religioso, e aqui eu digo especificamente cristão, me parece assim iminente e muito preocupante, dado o contexto cultural que a gente tem no Brasil e também o perfil atual da gestão do CFM, que é reconhecidamente conservadora, né? A própria reportagem do Jornal da Cultura, que ajudou a divulgar a criação desse grupo, focou quase que exclusivamente em perspectivas cristãs. A gente ouviu relatos sobre cura pela fé, sobre o poder da oração, quase como se isso definisse todo o espectro da espiritualidade, entende? E comentários como o do advogado Roberto Delmanto Júnior, que afirmou na matéria que todos se voltam para a fé em momentos de dificuldades, só reforçam essa associação cultural quase automática que a gente faz entre espiritualidade e fé cristã. A fala da presidente da comissão, a Rosilane Rocha, quando ela menciona diversidade de crenças, ela não incluiu uma garantia explícita sobre a presença de perspectivas não crentes ou céticas. E isso, para mim, soa como um alarme. Além disso, tem uma confusão de termos aí que eu considero perigosa.
O próprio Sam Harris, que você citou, ele mesmo aponta como o termo espiritualidade foi amplamente cooptado, né, pelo cristianismo, virando quase um sinônimo de fé religiosa e muitas vezes de superstição. A crítica feita pelo médico Gonzalo Vecina de que estudar a fé como fator de cura seria chover no molhado toca exatamente nesse ponto. O risco de a gente estar só reembalando o efeito placebo, que é um fenômeno conhecido, com um rótulo diferente sem produzir nenhum avanço científico real. E, para além disso tudo, eu questiono a própria adequação do CFM para liderar um estudo dessa natureza. O histórico recente da entidade, com posturas como a tentativa de restringir o acesso ao aborto legal, levanta dúvidas sérias sobre uma possível contaminação ideológica. E vamos ser francas, né? Médicos clínicos, na sua maioria, não têm formação específica como pesquisadores científicos. Uma investigação rigorosa nessa área exigiria equipes multidisciplinares, experientes, metodologias robustas, algo talvez mais apropriado para ambientes acadêmicos independentes e não para um conselho de classe. O risco de gerar o que a gente chama de estudos pizza, aqueles que selecionam só os dados convenientes para confirmar uma visão pré-concebida, ignorando complexidades ou efeitos negativos como a indústria do tabaco fez por décadas, é considerável, especialmente se não houver um compromisso muito claro com o rigor e a neutralidade. Uma perspectiva um pouco diferente. Eu penso que a solução está justamente em adotar desde o começo uma definição operacional de espiritualidade que seja ampla, que seja inclusiva e principalmente secular, que consiga contemplar essas experiências humanas universais de busca por sentido, conexão, transcendência, propósito, e isso independentemente de qualquer afiliação religiosa. O Sam Harris, quando ele fala de uma espiritualidade sem religião, ele foca exatamente nisso, né? Na possibilidade de investigar a mente, a consciência, buscar bem-estar e até experiências profundas sem precisar aderir a crenças sem fundamento, como ele mesmo diz, num homem barbudo no céu. O budismo, por exemplo, oferece práticas contemplativas riquíssimas, como a meditação, que são essencialmente não teístas. Então, eu acredito que é não apenas possível, mas é necessário separar o estudo científico da espiritualidade, entendida como essas experiências subjetivas que podem sim revelar algo sobre a natureza da mente humana, da validação de dogmas ou superstições religiosas específicas. O foco seria compreender a experiência humana e seus correlatos na saúde, entende? E não ficar endossando um conjunto particular de crenças. Reconheço o valor dessa definição teórica, mais abrangente, mais secular que você e o Harris propõem. A minha dificuldade de verdade reside em como isso se traduziria na prática, dentro do contexto específico do CFM e da sociedade brasileira. Eu argumento que o peso cultural que associa espiritualidade à fé religiosa e majoritariamente cristã é tão forte que a tendência de reduzir o escopo do estudo a isso vai ser imensa e muito difícil de controlar. A reportagem da Cultura foi um sintoma claro disso, né? O discurso era quase todo sobre fé cristã e cura. A falta de menção explícita a não crentes ou céticos na fala da presidente da comissão também me parece bastante sintomática. Como é que o CFM, com seu histórico e inserido nesse contexto todo, poderia garantir efetivamente que o estudo não acabe se tornando, na prática, uma investigação sobre os efeitos da fé cristã na saúde, só usando o termo espiritualidade como uma fachada mais ampla? Como evitar que o resultado seja interpretado como uma validação científica daquela ideia simplista de que ter fé cura? O que poderia, inclusive, obscurecer a importância da medicina baseada em evidências. É um ponto válido, sim. Mas eu enquadraria isso mais como um desafio metodológico, sabe? E não como um impedimento absoluto. O risco de viés existe em qualquer pesquisa, é verdade. Especialmente nessas áreas que tocam em crenças e em valores. Mas eu não vejo como uma barreira intransponível. A qualidade e a credibilidade do estudo vão depender inteiramente da forma como ele for conduzido. É perfeitamente factível, sim, desenhar uma pesquisa com rigor metodológico, com hipóteses claras, com grupos de controle bem definidos, e aqui, olha, seria crucial incluir grupos de não crentes, agnósticos e céticos para comparação, e focar em desfechos e mecanismos objetivos.
A gente poderia investigar, por exemplo, como práticas contemplativas específicas, vindas de diferentes origens, afetam marcadores biológicos de estresse, ou a resposta imunológica, ou padrões de atividade cerebral, e comparar os resultados entre grupos com diferentes sistemas de crença, ou mesmo sem crença alguma. A gente tem que lembrar do estudo STEP, aquela pesquisa de grande escala sobre os efeitos da oração intercessória à distância, que concluiu pela ineficácia terapêutica dela. Isso mostra que a ciência tem sim ferramentas para investigar esses temas de forma crítica, objetiva, sem necessariamente validar as premissas religiosas que estão por baixo. A solução, a meu ver, não é fugir do tema por receio do viés, mas sim enfrentá-lo com os mais altos padrões científicos, com transparência total e, como você mesma sugeriu, garantindo a participação ativa de perspectivas céticas e críticas na própria concepção e análise do estudo. Mas a minha desconfiança persiste quanto à capacidade e, talvez mais importante ainda, quanto à real disposição do CFM em assegurar essa neutralidade metodológica e essa inclusão genuína de perspectivas críticas. O histórico recente da gestão, que é considerada conservadora, e episódios como as polêmicas envolvendo normas sobre o aborto legal, a gente pode até recordar a denúncia feita pelo Drauzio Varela sobre a suposta demissão de um médico que seguia a legislação, levantam dúvidas muito significativas sobre a isenção ideológica da instituição para lidar com um tema tão carregado, né? E aí é que mora o perigo do que eu chamei de efeito pizza, a tentação de selecionar ou interpretar dados de uma forma que corrobore uma visão positiva da espiritualidade que convenientemente se alinhe com a visão religiosa predominante, ignorando nuances, complexidades ou até mesmo efeitos negativos que certas crenças ou práticas podem ter, como culpa excessiva, atraso na busca por tratamento médico e intolerância. A gente já viu esse filme antes com outras indústrias, né? Como a do tabaco ou mesmo a de videogames, financiando pesquisas que convenientemente minimizavam riscos ou exageravam benefícios. E nem mesmo a revisão por pares é um escudo infalível contra vieses, especialmente quando tem agendas institucionais em jogo ou quando os custos de publicação em periódicos de alto impacto podem criar barreiras, às vezes levando à publicação de estudos com falhas metodológicas graves, como aquele exemplo que circulou sobre frequência à igreja e menor uso de maconha, que, assim, carecia de um grupo controle adequado. Eu compreendo a sua ressalva quanto à adequação institucional do CFM, sem dúvida. No entanto, a gente não pode ignorar que o Conselho, como entidade que representa a classe médica no Brasil, ele possui um interesse legítimo em compreender todos os fatores que podem influenciar a saúde da população e a própria dinâmica da relação médico-paciente. Os aspectos psicossociais, existenciais, a busca por sentido, esses elementos frequentemente agrupados sob o termo espiritualidade, eles inegavelmente fazem parte dessa equação complexa para muitos pacientes. A proximidade dos médicos com a realidade dos pacientes poderia, em tese, ser relevante, tanto para a coleta de dados quanto, eventualmente, para a aplicação de intervenções baseadas em evidências que possam surgir de estudos rigorosos nessa área. A promessa de formar uma equipe diversa, que foi feita pela presidente da comissão, se ela for concretizada de forma verdadeiramente pluralista, e aqui eu reforço, com a inclusão explícita e ativa de ateus, agnósticos, céticos e representantes de diversas tradições não cristãs e seculares, aí sim, poderia ser um passo importante para mitigar esses riscos de viés institucional que você corretamente aponta. A minha perspectiva é um pouco diferente nesse ponto específico. Uma coisa é o CFM ter interesse no tema, o que, é compreensível. Outra coisa bem diferente é o CFM ser o lugar ideal para conduzir esse tipo de pesquisa. Eu argumentaria fortemente que universidades e institutos de pesquisa independentes, que já têm tradição em pesquisa e equipes multidisciplinares formadas por cientistas sociais, psicólogos, neurocientistas e, fundamentalmente, especialistas em metodologia de pesquisa, que não são necessariamente médicos clínicos, estariam numa posição muito melhor para garantir a isenção, o rigor metodológico e a neutralidade que um tema tão delicado e tão propenso a vieses exige.
O histórico recente do CFM em temas sensíveis como o aborto, na minha avaliação, sinaliza uma possível contaminação por visões ideológicas que compromete a credibilidade da instituição para liderar um estudo neutro sobre espiritualidade. A função primária do CFM é a regulação e a representação profissional, não é a produção de conhecimento científico original. Misturar esses papéis, especialmente numa área tão carregada de valores culturais e religiosos, me parece muito arriscado e potencialmente prejudicial, tanto para a qualidade da ciência que vai ser produzida, quanto para a confiança pública na medicina. Isso nos leva de volta à questão do efeito placebo e da relevância intrínseca de um estudo sobre espiritualidade, né? Você mencionou a crítica do Gonzalo Vecina sobre chover no molhado. Eu concordo plenamente que o efeito placebo é um componente fundamental em muitas experiências ligadas à fé e à espiritualidade. Fatores como o apoio social de comunidades, o desenvolvimento de uma perspectiva mais otimista, a redução do estresse através de rituais ou de foco mental, são mecanismos psicossociais bem conhecidos, relevantes e frequentemente associados a práticas religiosas ou espirituais. Não há dúvida. No entanto, eu acredito que a espiritualidade, se a gente definir ela de forma ampla e secular, como a gente discutiu, pode envolver mecanismos que vão além do efeito placebo geral, aquele entendido só como uma resposta positiva a uma expectativa ou a uma crença. Investigar os mecanismos específicos que estão por baixo de diferentes práticas, sejam elas meditação mindfulness, práticas contemplativas diversas, rituais seculares que promovem conexão social, ou outras formas de busca por sentido, e os efeitos particulares dessas práticas na saúde, neurobiológicos, imunológicos, psicológicos, para além da resposta placebo geral. Isso me parece um campo de pesquisa válido e com potencial sim para gerar conhecimento útil. Citando Harris novamente, o foco poderia ser em como promover o bem-estar e a resiliência mental de forma eficaz, sem ter que depender de crenças não fundamentadas. O objetivo não seria provar Deus ou validar essa ou aquela religião, mas sim entender melhor como a mente humana funciona e como certas experiências e práticas podem impactar nossa saúde integral. Desculpa, mas eu não estou totalmente convencida disso. A crítica do Vecina sobre chover no molhado ainda ecoa muito forte para mim. Se uma parte considerável, talvez a maior parte mesmo, dos efeitos positivos que a gente observa e que são frequentemente atribuídos à fé ou à espiritualidade, pode ser explicada por mecanismos que já são bem estabelecidos, o efeito placebo, o suporte social, o otimismo induzido, a redução de estresse por meio de foco ou ritual, qual seria a real contribuição original e significativa de um estudo liderado pelo CFM focado especificamente em espiritualidade? Dado todo o contexto e os riscos de viés que a gente já debateu bastante, não corremos o risco enorme de apenas reafirmar o que a gente já sabe sobre esses mecanismos psicossociais, mas aplicando um rótulo de espiritualidade, que na prática pode acabar servindo só para dar um verniz científico a crenças específicas, principalmente as cristãs, e efeito placebo, sem trazer um benefício claro para a prática médica que deve ser baseada nas melhores evidências disponíveis, né? Bom, resumindo a minha posição então, a investigação da espiritualidade na saúde pelo CFM é sim uma proposta com potencial, mas a sua validade e a sua utilidade dependem criticamente da execução. É absolutamente essencial que se adote uma abordagem rigorosamente científica, partindo de uma definição ampla e secular de espiritualidade que respeite e inclua ativamente a diversidade da experiência humana, e isso tem que contemplar explicitamente a ausência de crença religiosa e que se mantenha assim decididamente afastada de qualquer viés religioso ou agenda proselitista. O rigor metodológico, a transparência nos processos e a composição efetivamente pluralista da equipe de estudo, esses vão ser os fatores determinantes para que essa iniciativa possa, quem sabe, contribuir para o conhecimento em vez de gerar mais confusão ou servir à validação de dogmas. E concluindo da minha parte, eu mantenho as minhas fortes reservas em relação a essa iniciativa do CFM.
Os riscos de viés ideológico e religioso, com destaque claro para o viés cristão no nosso contexto, a persistente e, para mim, problemática confusão terminológica entre espiritualidade e fé, a questionável adequação do CFM como instituição para garantir a neutralidade científica necessária e o perigo bastante real de se produzir pesquisas que sirvam mais para endossar crenças pré-existentes do que para fazer avançar a ciência médica, são, a meu ver, extremamente significativos. A história da ciência está cheia de exemplos onde essa mistura de agendas institucionais, políticas ou religiosas com investigação científica levou a resultados ruins e, pior, a erosão da confiança pública. Acho que a gente concorda, portanto, que o ponto nevrálgico, o ponto crítico, será a execução. A forma como a espiritualidade vai ser definida operacionalmente para a pesquisa, o desenho dos estudos, a composição da equipe de análise, a interpretação dos dados e a maneira como os resultados vão ser comunicados para o público e para a comunidade médica. Isso tudo vai determinar o valor e a legitimidade científica de todo esse esforço, caso ele realmente prossiga. Sem dúvida. A complexidade que é inerente a esse tema exige um escrutínio crítico constante e a disposição para ouvir e considerar seriamente múltiplas perspectivas, incluindo de forma proeminente as vozes céticas e não religiosas. O material que deu origem a essa nossa conversa aqui hoje certamente oferece muitos outros ângulos para que os nossos ouvintes possam aprofundar sua própria reflexão sobre essa intersecção tão delicada e por vezes controversa entre medicina, ciência, crenças e espiritualidade.